Então aqui nós vamos agora, de uma maneira bem resumida, tá? Bem resumida, vamos comentar os 10 mandamentos, tá? De uma maneira bem resumida, porque não tem como estudar essa paraxá sem falar sobre os 10 mandamentos. Então, em Êxodo 20, Shemot 20, aparecem os 10 mandamentos. E aqui Moisés repete em Deuteronômio 5. Então, em Deuteronômio 5, 6, vai aparecer o primeiro mandamento. Na verdade, a gente chama de 10 mandamentos, mas, na verdade, não são 10 mandamentos que aparecem aqui, são 14, tá? Isso é um apelido que o cristianismo deu, os 10 mandamentos. Em hebraico, nós chamamos de Aseret Hadibrot, as 10 palavras, tá? Os 10 ditos, que ficaram conhecidos no Ocidente como 10 mandamentos. Mas, na verdade, existem 14 mandamentos aqui, mas que estão contidos em 10 ditos, em 10 conceitos principais. E antes que eu me esqueça, todos os 613 ao todo, tá? Eles estão conectados com algumas dessas 10 palavras, tá? Com algum desses 10 ditos, tá ok? Então, os nossos sábios dizem que os outros mandamentos da Torá, que vai totalizar tudo 613, eles são apenas desdobramentos. Olha que show! Eles são desdobramentos dessas 10 palavras. Qualquer um dos outros mandamentos, que vai totalizar 613, qualquer um deles, ele obrigatoriamente está vinculado a um desses 10 ditos, dessas 10 palavras, que é mais conhecido como 10 mandamentos, tá bom? Ele é filhotinho de algum dessas 10 palavras, tá ok? Então vamos lá. A primeira palavra que o Criador entrega, ele fala: Anohi Yahuwah Eloheicha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Então ele fala assim: eu sou Yahuwah teu Elohim, que te tirei da terra do Mitzrayim, do Egito, da casa dos escravos. Então olha que show. Os nossos sábios dizem o seguinte, que o Criador, ele é tão humilde, mas tão humilde, que era a oportunidade de ouro que ele tinha para falar assim: eu sou Yahuwah teu Elohim, que criei os céus e criei a terra, e fiz os mares, e fiz isso, e fiz aquilo, tal, tal, tal. Ele poderia ter feito tudo isso, né? Não, mas olha a humildade do Criador, tá? Ele diz assim: eu sou Yahuwah teu Elohim, olha, já está se colocando como Elohim de um povo, tá? Teu Elohim, tá? Ou seja, é o Elohim de Israel. Não adianta dizer que o Criador é de cristianismo ou de judaísmo, ele é de Israel, porque Israel são 12 tribos, não é só a tribo de Judá, tá? E nem o cristianismo que inventou a teologia da substituição. Então eu sou Yahuwah, teu Elohim, ou seja, de Israel, que te tirei, olha que interessante, então ele está conectando a festa de Pêssar, tá? Que aponta para o sacrifício do Messias também, tá? Que te tirei da terra do Egito, ou seja, ele se apresenta como um Elohim humilde, que é o Elohim de Israel, tá bom? Que ele gosta de ser chamado o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, o Elohim de Abraão, Isaac e Israel, tá? Ele gosta disso. Então ele é Yahuwah, o nosso Elohim, o Elohim de Israel, que nos tirou da terra do Egito, ou seja, ele teve esse trabalho de nos tirar de um lugar pecaminoso, da casa dos escravos. Então a manifestação de quem ele é passa pelo entendimento de que ele é quem ele é. Só vamos entender quem é Yahuwah através do povo escolhido dele, que é Israel, do qual nós somos parte. Nós fazemos parte de uma das 12 tribos, tá? Então nós somos o povo de Israel, tá? Então vamos lá. E quem não é israelita biológico é enxertado na oliveira, que é Israel, tá bom? O Criador não conhece, por isso que Paulo fala: não existem mais estrangeiros, todos vocês são concidadãos dos santos, tá? Aceitou o Mashiach, tá? É enxertado na oliveira, que é Israel. Então ele conecta a revelação ele se relaciona através de um povo e para o povo nunca mais esquecer que foi tirado do Egito, da casa dos escravos. Olha de onde eu tirei vocês, tá? Pode falar. A Jess colocou assim: diz que sempre temos que lembrar essa frase, né? Com tua mão forte e braço estendido nos tirais de Mitzrayim. Isso mesmo, que a Jess falou é legal. Fala aí, Daniel. Beyad Hazakal Vzirone. Essa expressão é bem falada, né? Em hebraico, né? Beyad Hazakal Vizroa Netuyah, né?
Então é bem enfatizado, principalmente na festa de Pessa, a gente fala diversas vezes essa expressão, né? Beyad Hazakal Visro Netuyá, né? Com mão forte e com braço estendido. Então isso é legal que a Jess falou, a gente sempre tem que lembrar disso mesmo, tá? Então, a humildade do Criador, tá? Que ele aceita ser chamado do Elohim de Israel, que nos tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Ou seja, nós devemos ser humildes também, tá? Nós éramos escravos, tá bom? Então vamos continuar. Agora, a segunda palavra, tá? Não terás outros poderosos diante de mim, tá? Não devemos ter outros Elohim, tá? Outros deuses. A gente não gosta de falar essa palavra Deus, deuses, mas só porque muitas vezes as pessoas não vão entender. Então não terás outros poderosos, tá? Porque Deus, deuses, essas palavras são pagãos. Mas como são os poderosos, os Elohim das nações, então esses aí são deuses mesmo. Para esses até não tem problema, tá? Então não terás outros poderosos diante de mim. Então a pessoa às vezes lê isso aqui, nos dias de hoje, e pensa assim, eu não tenho nenhuma estátua, vamos dizer assim, porque aqui vem explicando essa segunda palavra, para não fazer estátua, nem nada, tal. Só que tudo aquilo que o ser humano coloca como algo que é fonte de mais atenção dele, de adoração, aquilo que a pessoa se dedica mais, aquilo se torna um poderoso. Se a televisão da pessoa ocupa a maior parte do dia dela, tá? Aquilo ali se tornou o Elohim da pessoa, o poderoso da pessoa. Se é o celular, se é o tablet, se é o computador, seja lá o que for, seja a faculdade, seja o trabalho, seja o filho, a filha, a mãe, o pai, o marido, a esposa, seja o que for, tá? O emprego. Então, isso daí pode ser um poderoso na vida da pessoa. Então, nós não devemos ter nada que venha competir com o Criador. Ele é o motivo da nossa... A nossa atenção tem que ser toda para Ele, tá bom? Tá? E o que eu esqueci lá na primeira palavra, quando falei eu sou Yahuwah teu Elohim, que os nossos irmãos judeus sempre falam isso, não posso esquecer. Yahuwah é a única fonte de poder verdadeiro que existe em todo o universo, tá? Então, por isso que já é um mandamento. Só de você saber que Yahuwah é Elohim, você já está cumprindo esse mandamento, tá? Eu sou Yahuwah teu Elohim. Mesmo se você parar nesse pedaço, você já está cumprindo. Saber que Yahuwah é o poderoso, tá? Dele é proveniente todo o poder e autoridade. Então isso já é um mandamento. Só existe ele como fonte de poder. Nós não devemos temer nada, tá? A não ser o Criador. Mashiach falou, não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada, mas vocês têm que temer aquele que pode matar o corpo e depois lançar a alma no Guerrinom, no inferno, tá? 3. Terceira palavra. Não tomarás o nome de Yahuwah teu Elohim para lachave, tá? Para falsidade, engano, de modo que se torne nulo ou caia no esquecimento. Por incrível que pareça, os nossos irmãos da casa de Judá, querendo preservar esse mandamento, eles talvez sejam os que mais infringem esse mandamento, eles violam. Por quê? Aqui no hebraico é assim, você não deve levantar, tá? A tradução mais correta seria, não levante o nome de Yahuwah, teu poderoso, teu Elohim, para esse em vão aí, ficou muito vago, tá? Em vão, no hebraico é lachave, tá? Então, a melhor tradução é assim, não levante o nome, tá? Do Kadosh Baruhu, do sagrado, o tetragrama, Yud He Vav He, que é Yahuwah, não levante o nome de Yahuwah, teu poderoso, para falsidade, engano, de modo que ele se torne nulo ou caia no esquecimento. Olha só que interessante. Coisa boba também. Para coisa boba. Deu uma topada na rua? Imagina o cara. Tá? Então eu já vi pessoas no meio da rua, elas dão uma topada, elas falam assim, ai meu Jesus. Ou tem outros que ainda falam assim, meu Jesusinho, né? Então, ou então por desentendimento, para provar que está certo. Isso. Que é uma situação... Muito legal isso que assim. o Daniel falou. A pessoa está discutindo, duas pessoas estão discutindo, tal. Aí a pessoa vai e usa o nome de Yahuwah para falar uma coisa que talvez até ela não esteja certa, tá? Então, o Criador não vai tomar por inocente quem usar o nome para falsidade. Ou seja, eu não posso usar, se alguém me pergunta uma coisa, isso assim aconteceu, o meu falar tem que ser sim, não. O que passa disso vem do maligno. Mas se houver um juramento, isso é um dos 613 mandamentos. Todo juramento só é válido se usar o tetragrama, Yahuwah, tá?
Então, se alguém me perguntar alguma coisa, isso assim, aconteceu mesmo, e alguém falar assim, tu fala em nome de Yahuwah, se eu falar e eu estiver mentindo, eu tô lascado, que ele não vai me tomar por inocente, tá bom? Então, não usar o nome do Criador para falar uma mentira, fala uma mentira e bota o nome do Criador aí, tá? O nome dele, não pode, tá? Não pode também usar para vaidade, tipo assim, eu já vi, uma vez eu vi um camarada que era judeu messiânico, ele agora até negou o Messias, por ética eu não vou falar o nome dele, tá? Ele negou o Messias, foi uma tristeza, e muitos nisso que ele negou o Messias, um monte se jogou no precipício com ele, tá? Mas ele já estava aprontando antes de negar o Messias. Um vídeo dele, antigo, ele falou assim, no vídeo ele dizia que ia falar para as pessoas qual era o nome, como se pronunciava o tetragrama, mó mentiroso. Aí ele chegou, enrolou para lá e para cá, e no final do vídeo falou assim, você quer saber o nome do Eterno? Ah, você ora, que o Eterno vai revelar para você, né? Eu não vou falar para vocês, eu não vou falar o nome do Eterno, eu não vou mesmo, tá? Eu sei, ele me revelou, então você ora. Ele pecou com relação a esse mandamento. Por quê? Ele usou o nome do Criador para vaidade. Olha, qual vaidade? Tipo assim, eu sei e vocês não sabem, tá? Vai, se esforça aí, tenta descobrir. Que depender de mim, vocês podem procurar outra pessoa. Então, Mas até o faraó no Egito sabia o nome do Criador. Pois e a é, gente. gente. Que serve a ele. Isso. Não pode saber o nome do Criador, do nosso Criador. É isso que o Davi falou, legal. Quer dizer, o faraó, que era ímpio, sabia pronunciar o nome do Criador, tá? E a pessoa que está fazendo techuvá, tadinha, não pode aprender, tá? Ó, uma outra coisa interessante, o paleo hebraico não tinha a letra E nem a letra O, nem a letra V, nem a letra F. Por que um dos motivos do judaísmo criar esses dois sons de vogais, de letra E e de letra O, foi para confundir a pronúncia do nome do Criador, tá? Por quê? Como eles criaram esse som através dos sinais maçoréticos de letra E e letra O, aí eles botam o sinalzinho maçorético igual a casca de banana, Yehová, Yehoá, aí tem trocentas opções, só que se eles deixassem do jeito que era no paleo hebraico, todo mundo ia entender logo de primeira, né? Yud, Rei, Vav, Rei, né? Yahuwah. Qualquer pessoa que está aprendendo hebraico já ia saber, tá? Então, no paleo hebraico só existia as vogais A, I, U, tá? E, curiosamente, essas três vogais estão no tetragrama, tá? Yahuwah, tá? E além dessas três vogais tem outras letras, tá bom? Então, vamos lá. Então, é um mandamento, tá? Não esconder o nome do Criador. O Criador até fala, Yahuwah fala para Moisés, para isso mesmo que eu levantei Faraó, para que através dele o meu nome seja anunciado em toda a terra. Se o Criador deu um mandamento, é um dos 613 mandamentos, que o nome dele deve ser anunciado em toda a terra, como é que o judaísmo quer proibir? Em Êxodo 3, do 14 até o 15, tá? 3 do 14 até o 15, ele fala, depois os irmãos vão lá e leiam com calma. Esse é o memorial dele, ele quer ser chamado de Yahuwah para todo sempre, tá? Erie, Ashe, Erie, tá? Que no paleo hebraico é Arraiá, Achar, Arraiá, tá? Serei o que serei, tá? Ele diz que quer ser chamado de Yahuwah para todo sempre, tá bom? Então vamos lá. Mas se as pessoas esconderem o nome do Criador, como é que ele vai ser invocado todo sempre? Quarto mandamento, o dia de Shabat, tá? Que é o que a gente está fazendo agora. Não podemos modificar o dia, tá? Isso aqui é sem comentário, né? O cristianismo mudou, tá? Então, assim, a gente podia ficar o dia inteiro aqui, mas a gente vai resumir, quer dizer, 6 dias trabalharás e o 7º é o Shabat. O Shabat é no Shabat, o Shabat é no sábado, não pode mudar o dia, tá? Então foi uma violação que o cristianismo fez. No Tanar, só a título de curiosidade, aparece 86 vezes o Shabat sendo mencionado, direto ou indiretamente, tá? No Antigo Testamento, 86 vezes o Shabat é mencionado. Qual a palavra importantíssima que a Gemátria é 86? Quem lembra? Elohim. Elohim, a Gemátria é 86, tá? Então, quando ele cria os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, tá? Em Gênesis capítulo 1, o que acontece? Ele é chamado de Elohim, tá? O tetragrama vai aparecer a primeira vez em Gênesis 2:4, tá? Então,
86 vezes é mencionado o Shabat no Antigo Testamento, tá? Que é a Gemátria de Elohim, que é o poderoso. Quando você guarda o Shabat, você testifica que os céus e a terra foram criados por Elohim, através do poder dele. Quinta palavra, honrar pai e mãe, tá bom? Então, é kabed, tá? A palavra é da honra, tá? É a mesma palavra que o Almeida traduz para glória, tá? Kabed, ou seja, dá peso, tá? Da honra, da glória que o teu pai e a tua mãe falem, tá? O pai e a mãe falaram que não, tá? Então, tem certeza? Aí sabe aquele filho, aquela filha que fica insistindo? Já está violando esse mandamento, tá? Então, o pai e a mãe disseram que não. Papai e mamãe, posso ir em tal lugar, na festinha tal? Não. Pô, posso ir? Segunda vez, não. Posso ir? Não. Então já não está honrando, está desonrando o pai e a mãe, porque eles já disseram que não e o filho está desonrando o pai e a mãe, tá? Se levantar quando vê o pai não pode ficar em pé e o filho sentado lá todo despojado, tá? Então chegou num lugar, só tem duas cadeiras, por exemplo, aqui os nossos filhos eles fazem isso. Tava eu, Rosemary, Davi e Daniel, tá? Então tem duas cadeiras, tá? O que acontece? Então eles dão logo pra gente sentar, entendeu? Eles se levantam, surgiu outra, eles sentam. Então isso aqui é uma maneira de honrar o pai e a mãe, tá? Se levantar, o pai e a mãe chegou, dá atenção ao pai e a mãe. O pai e a mãe tá falando, não sair andando, dando as costas, tá? Espera o pai e a mãe acabar de falar, tudo que tem que falar, não apressa eles, depois vai. Não vai sair andando enquanto o pai e a mãe tá falando, tá? Então, são várias coisas, tá bom? Vamos lá. Cuidar dos pais na velhice, também é honrar o pai e a mãe. Vamos lá. Sexta palavra, tá? Que é conhecido como sexto mandamento. Não assassinar, tá? Não está dizendo aqui não matar. O sujeito é policial, ele, em função do serviço dele, ele pode ter que tirar a vida de um bandido, mas ele vai tirar a vida daquele bandido, mas vai salvar milhares de pessoas, tá? O cara tá com uma bomba para explodir e você vai matar aquele bandido ali, você não assassinou ele, você salvou milhares de vidas, tá? Então a Torá proíbe o assassinato, é alguma coisa dolosa. Teve um episódio de um cara que atacou um ônibus, né? Isso aí que o Daniel tá lembrando. Aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, um cara rendeu todo mundo no ônibus, ficou no Brasil inteiro, foi pro mundo inteiro isso, um doido aqui em Niterói. Então, assim, quando alguém, ou então, por exemplo, um chefe de família, para defender a sua família, ele tiver que matar um bandido, ele não violou esse mandamento, ou seja, ele não matou de forma dolosa. Ele não matou uma pessoa, ele salvou a família dele toda, tá? O rei Shaul queria dar a filha dele para ser esposa de Davi, pediu 100 prepúcios de filisteus, né, dos incircuncisos. Davi trouxe 200, né? O próprio Mashiach, no Brit Hadashah, ele fala, quem não tem uma espada, tá lá em Lucas, venda sua capa, né? O Mashiach... Compre uma. O Mashiach sabia que os discípulos iam passar por um lugar perigoso, que tinha muito assalto, falou assim, ele falou, tá lá em Lucas, tá? Quem não tiver uma espada, venda sua capa e compre uma espada. Isso está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Por quê? Aquele lugar era perigoso, tinha muito assalto, e se os discípulos fossem ser assaltados, tá? Eles tinham que se defender. Era arma. Então a gente uma vez, muito tempo atrás, teve um debate com uma pessoa, né, pela internet, em resumo, que a pessoa fazia a ideia do Messias, vou falar do jeito que a pessoa fala, aquele Jesus paz e amor, de Woodstock, né? Paz, amor, isso aí e tal. E aí a gente citou esse texto aí que o Davi falou, que o próprio Messias falou para quem não tivesse uma espada para comprar. Aí a gente pegou todos os textos da Bíblia inteira, que dava base, né? Lá no livro de Esdras e Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros, todo mundo querendo riscar o povo de Israel do mapa, eles trabalhavam com uma mão, eles tinham uma pá e na outra uma arma, entendeu que interessante, né? E um protegendo o outro. Então, assim, infelizmente eles não conhecem, né, a Torá, né? Mas vamos prosseguir. A visão de mundo é totalmente diferente. É totalmente diferente, O semita ele não pensa como o ocidental. Né? É para se proteger. A visão das pessoas no Ocidente é romanceada, muito romanceada. É tipo assim, Alice no País das Maravilhas. Israel é aquele que luta, que se levanta, que encara, que vai de
frente, que bate de frente. Lá em Israel, é as mulheres lá do IDF, a gente foi lá em Israel ano passado, tanto homem quanto mulher é obrigatório servir, tá? Armado até os dentes. As meninas novinhas, tá? Cuidar de ser filhas da gente, assim, novinha, tudo com arma pendurada, assim. O exército é presente em todos os lugares, todos os Você lugares. sente mesmo. Segurança, E Israel sempre foi assim. Sempre foi assim, Sempre, em todos os momentos. Então, sempre sempre foi assim. Então, o cristianismo não conhecer a Torá, né, erra muito. Então, vamos prosseguir. Pode falar. A Jess colocou assim, ó, quem lê Levítico vê o que houve naquele meio e diz que o Criador era sanguinário. Mas como educar um povo tão cabeça dura? Eu vi muitas pessoas não lendo Levítico, mas é aquilo, alguns têm que ser tomado como exemplo, igual ao homem que foi pego cortando no Shabat. Ele foi apedrejado. Poxa, mas ali foi um. Quantas pessoas não estaria testando a Yahuwá? Aí, É verdade. aí leem aquela passagem e já pensa que foi o primeiro, transgredindo o Shabat. E já foi feito aquilo. Eu já penso assim, infelizmente o Criador precisava agir assim, para o povo pararem de transgredir a Torá. Muito legal isso que a Jess falou. Quer dizer, o Criador, foi perfeito isso que ela falou. Em momentos determinados da história, ele age com vamos dizer assim, à primeira vista parece que é muita dureza, mas com precisão. Tipo assim, lá em Números, isso que a Jess falou, está lá em Números capítulo 15. Foi pego um homem pegando lenha, graveto para fazer fogo no Shabat. Ele ia trabalhar, ia fazer fogo no Shabat. Em resumo da ópera, o Criador mandou matar esse homem, né? Então expurgou o problema logo na raiz. Todo mundo ficou com temor, ninguém nunca mais ia querer fazer fogo nem trabalhar no Shabat, entendeu? Mesma coisa em Atos, tá? Atos 5, Barnabé, ele se converteu, ele deu uma oferenda bem grande, vendeu propriedades e deu para Querrilá, para a congregação, para ajudar os pobres. Aí Ananias e Safira, para querer enganar o Ruach HaKodesh, enganar o Espírito Santo, venderam um terreno, vamos dizer nos dias de hoje, venderam um terreno por R$1 milhão, aí botaram 500 mil no bolso e deram 500 mil para a congregação. Foi isso que eles, assim, estou dizendo em termos atuais, só para a gente visualizar. Aí o Criador, resumo, falou assim, o dinheiro não era de vocês podiam ter dado nada ou dado quanto quisesse, podia ter dado só uma parte, para que vocês quiseram mentir? Por que se vocês mentiram, vocês estão enganando que venderam por 500 mil e deram os 500 mil todo para a congregação? Não, vocês venderam por 1 milhão, meteram metade no bolso e estão enganando que são bonzinhos. Vocês querem tirar a onda de Barnabé, porque Barnabé deu tudo, não precisava isso, e eles morreram. Tipo assim, depois daquilo, houve temor e tremor lá na congregação nazarena, Netzarim. Jesse botou assim, isso, Risos, tentei resumir. Bendito é Yahuwá que nos corrige, porque se corrige, ama. Quando não corrige, aí temos que nos atentar. Isso mesmo, isso que a Jess falou é legal, quer dizer, se nós não formos corrigidos, a gente tem que ficar preocupado, porque só quem é bastardo que não é corrigido. Então nós somos filhos, temos um pai que se preocupa com a gente e ele nos corrige, isso é bom, isso né? Isso é interessante, só falar rapidinho, porque a visão às vezes que a gente tem, igual essa situação de Ananias e Safira, é que o quê? Que o Criador agiu dessa maneira e eles foram para o inferno. Não necessariamente. Não necessariamente, não quer dizer que não quer dizer que a gente pode encontrar eles no mundo vindouro. Pode, né? É que naquela situação eles tinham que servir de exemplo. Exatamente, eles tinham que ser extirpados. Né? Extirpado, foi legal isso que a Mary falou, tá? A gente vai ter muitas surpresas. Então ali era um corte, uma tramontina, um corte rápido que tinha que ter ali para servir de exemplo. Aí, então vamos prosseguir, tá? O 6 não assassinarás, a 6ª palavra, que é conhecido como 6º mandamento. O 7º, não adulterarás, tá? Então, por exemplo, quando Yahushua, ele diz que ele não veio para destruir a Torá, lá em Mateus 5, do 17 até o 19, ele veio plenificar, que no hebraico é malê a palavra, que significa encher, plenificar, tornar pleno, aumentar, ampliar. E no grego, até no grego, é plerosai, tá? Até no grego, se o cara ler, vai entender isso. Então ele veio preencher, por exemplo,
Até esse presente momento, adultério era só se a pessoa fizesse o adultério de fato, tá? O sujeito e a mulher fossem lá e cometessem o adultério. Só que no Sermão do Monte, Yahushua falou o quê? Como é que ele ampliou esse mandamento? Quem lembra? Quem lembra? Ele falou que se alguém olhar para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou no seu coração. Então, assim, o Messias, além de não destruir a Torá, não destruir a lei, que o pessoal acha que ele veio destruir a lei, ele ainda ampliou mais, ou seja, ele engrandeceu mais a Torá, né? Vamos prosseguir. Não assassinarás, não adulterarás, a gente já viu, né? Não furtarás, tá? Então, por exemplo, essa palavra furtar, ela também, no hebraico, ela de uma maneira mais profunda, poderia ser traduzida assim, não sequestrarás. Por isso que o sequestro é um crime hediondo em todas as culturas, é inafiançável quando alguém sequestra outra pessoa. Quando Yosef lá no Egito perguntaram, como é que você veio parar aqui? Ele falou assim, eu não fiz nada de errado, eu fui sequestrado pelos meus irmãos, eu fui roubado, fui furtado. A mesma palavra hebraica que aparece aqui, não furtarás, é que Yosef usou. Ele foi sequestrado. Então essa palavra assim, não furtarás, pode ser traduzida também, não sequestrarás. Pode ser traduzida, não furtarás um objeto, mas também pode ser assim, não furtarás uma pessoa, não sequestrarás uma pessoa, tá? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos lá. A nona palavra, que é conhecida como nono mandamento, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tá? Então, por exemplo, quando Yahushua foi condenado, tentaram achar um monte de testemunha para condenar ele, foi na calada da noite, ilegal, de acordo com a Torá, aquele julgamento que fizeram com ele. Nós estivemos lá em Israel, estivemos na sala lá do sumo sacerdote Caifás, onde eles fizeram o julgamento clandestino com Yahushua, é muito comovente. E lá a gente lê até o Salmo 88, que os irmãos e as irmãs leiam esse Salmo 88, ele é como se fossem as palavras do Mashiach diante daquela situação que ele estava passando ali diante do Sinédrio, na véspera de ser executado, tá? Aquela forma brutal. Então nós fomos ali, nós fomos no lugar onde era a casa do sumo sacerdote Caifás, conhecemos a sala, é uma parte embaixo, onde fizeram aquele julgamento clandestino, então assim, é muito comovente, tá? Então eles ali deram falso testemunho e tal, no final não tinha nada para acusar o Mashiach, aí o sumo sacerdote violou a Torá, ele rasgou a veste dele, um sumo sacerdote não pode rasgar as suas vestes, tá? Isso aí, tá vendo? Na masmorra que ele ficou, então é muito comovente, gente, a masmorra que a Yahushua HaMashiach ficou, tá? Então o sumo sacerdote violou a Torá, rasgou as vestes, falou, não precisamos mais de testemunho, né? Nós mesmo temos ouvido. Por quê? Yahushua falou que ele era o filho de Elohim e que eles em breve veriam o Yahushua à direita do poder da majestade nas alturas, tá? Então vamos lá. A décima palavra, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, é a cobiça, né, que Yahushua ele veio explicar com mais detalhe no Sermão do Monte. Shaul, ele chega até a dizer, em uma de suas cartas, eu não conheceria transgressão se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Porque, por exemplo, as 9 palavras, que são conhecidas como 9 mandamentos iniciais, elas são de um nível externo, vamos dizer assim, externamente você pode cumprir. O 10º é algo mais de uma maneira interna, então nós temos que controlar tanto as atitudes externas quanto os nossos pensamentos, as coisas internas, a cobiça. Então, por isso que até Paulo falou, ele falou assim, eu não conheceria transgressão se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, os 9 iniciais ele achava mais fácil, o 10º que era mais difícil, tá bom? Então, por isso que nós temos que combater a Yetzer Hará, que é a inclinação maligna, e fortalecer a Yetzer Hatov, a inclinação boa, lendo as escrituras, orando, cantando louvores, pensando no Criador, tá? Então agora, nós vamos fazer um intercâmbio entre as 2 tábuas. Lembram que Moisés recebeu 2 tábuas, tá? Então, numa tábua estavam mandamentos relacionados ao Criador, tá? E na outra tábua, mandamentos relacionados ao ser humano, tá bom? Na primeira tábua, os 5 mandamentos iniciais era coisas que nós tínhamos que fazer entre nós e o Criador, do 1 até o 5, e do 6 até o 10, que é a segunda tábua,
do ser humano para com o ser humano. Mas aí surge um problema. O 5º mandamento, que está na primeira tábua, é honrar pai e mãe. Aí o pessoal fala, não, isso aí que vocês estão falando está errado. Honrar pai e mãe está na primeira tábua, então pai e mãe são pessoas. Só que os nossos sábios dizem o seguinte, que nós não enxergamos Elohim, tá? Mas a maior autoridade que existe na face da terra sobre o ser humano, quando ele nasce, é o pai e a mãe. Então, quando a pessoa honra o pai e a mãe, é como se o Criador falasse assim, eu recebo como se fosse uma honra para mim, direto, porque eu sou o pai que estou nos céus, entendeu? Quem honra o pai e a mãe, na verdade, está honrando o Criador. Pode falar, Davi. A Jessie botou assim, quando eu aprendi o nome do Criador, eu participava de um grupo de pessoas, em parênteses, na época eu estudava inglês, fecha parênteses, tinha um judeu de Israel, perguntei sobre o nome para ele e mandei o tetragrama, ele ficou muito furioso na época, me bloqueou, disse para nunca mais mandar aquilo por internet. Aí, tá vendo isso que a Jessie falou, que interessante? Isso mesmo, Jessie, a gente sabe, a gente conhece, a gente já conviveu com alguns, então a gente sabe que realmente eles não aceitam, quer deixar eles irritados é falar o nome e arruar. Eles surtam, porque eles têm um dogma chamado Shem Hameforash, que é a proibição do nome. Eles criaram isso na Babilônia. Infelizmente, eles saíram lá da Babilônia muito modificados, saíram paganizados. Por quê? Os babilônios falavam que se uma pessoa pagã ela tivesse o conhecimento do nome do Elohim dela, vou dizer assim, do Deus dela, o Deus pagão, ela poderia acessar os poderes daquele Deus pagão. Aí os judeus, convivendo com esse paganismo, pensavam assim, os babilônios não revelam os nomes de algumas divindades. Algumas divindades são meio que secretas, só quem tem acesso são as pessoas mais influentes para acessar o poder daquelas divindades. Poxa, se a gente fizer isso com o nosso Elohim, esconder o nome dele, só nós vamos acessar o poder dele e os outros povos não vão poder acessar o poder dele. Entendeu a covardia, o egoísmo? Então foi isso que aconteceu. Pode falar. A Jessie botou assim, ele falou, está escrito Jeová, mas em hebraico, esqueci como fala. Aí, esqueceu, ainda mentiu, né? Quer dizer, ainda mentiroso, cara de pau. Quer dizer, nem no hebraico não existe a letra J, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Quer dizer, o J foi criado há 500 anos pelos franceses. Quer dizer, cara de pau. Um judeu fala Jeová, né? Com a letra J. Eles são cara de pau, né? Mas para tristeza deles, o remanescente sabe que é um mandamento importantíssimo invocar o nome, tá? Então nós que somos remanescentes estamos falando o nome dele para os 4 cantos, tá? Com temor e tremor, mas estamos falando, sem esconder. O nome dele é Yahuwah, né? Então, vamos agora fazer na primeira tábua, mandamentos relacionados ao Criador, o homem e o Criador, e na segunda, o homem para com seu irmão. Quem honra pai e mãe, tanto que se a pessoa honra pai e mãe, os dias dela se prolongam na terra, tá? O Criador dá tanta honra a um pai e uma mãe que ele poderia ter colocado o mandamento de honrar pai e mãe na segunda tábua. Mas ele tem tanto amor pelo pai e pela mãe que ele colocou na tábua que são mandamentos relacionados a ele. Então, filhos e filhas, tá? Quando vocês obedecem e vocês honram o pai e a mãe, o Criador recebe como se fosse para ele, entendeu? Uma adoração, uma honra para ele. Então, vamos lá. O primeiro mandamento, vamos visualizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos imaginar aqui. Aqui o 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vou pedir pro Daniel, eu vou falando, o Daniel vai fazendo rapidinho no quadro, só fazer o número 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, do outro 6, 7, 8, 9, 10. Não vai fazer as letras? As letras, isso, faz as letras, tá? Então, os nossos sábios comentam muito isso, a gente já está quase concluindo a paraxá, tá? O primeiro mandamento, que é a primeira palavra, tá? É a letra Aleph. O 6º é uma letra Vav. Então, se a gente colocar 5 aqui de um lado, numa tábua, e 5 na outra, o que vai acontecer? O primeiro mandamento, ele está conectado com o 6º, tá? Porque um é o primeiro dessa tábua e o outro é o primeiro da outra tábua, tá? Então, eles estão interligados, tá? O primeiro está ligado com o 6º, o segundo com o 7º, o terceiro com o 8º, o quarto com o 9º e o quinto com o 10º. Olha que espetáculo, tá? Então, o Daniel está desenhando ali, por exemplo,
o primeiro é reconhecer que Yahuwah aqui ele fez, vai facilitar agora, ó. Então ele botou aqui, ó, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, tá? As 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, o mandamento número 1, tá? Tem as pedrinhas ali também. Tem as pedrinhas, né, Davi? Ah, pode pegar aí. Pode pegar, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. O primeiro mandamento, reconhecer a Yahuwah como o nosso Elohim, ele está interligado com o 6º mandamento, que é não assassinarás. Pô, mas o que tem a ver? O pessoal vai pensar, tá aí? Presta aqui. Mas aqui eu pensei que tava com a... Tá pequenininho, não tem as letras, Só mostrando aqui de curiosidade pro pessoal, tá? Então aqui, ó, aqui tá do 1 até o 5, aqui do 6 até o 10, tá? A gente tem aqui essas pedrinhas, tá bom? Mas não tá a letrinha, tá bom? Então vou pedir aqui para guardar. Valeu, Davi. Então, olha só. O primeiro mandamento, que é reconhecer Yahuwah como a única fonte de poder que existe no universo, tá ligado com o 6º mandamento, não assassinarás. Por quê? Tá? Lá no Salmo 10 diz assim, diz o nécio, o ímpio no seu coração, não existe Elohim. Ou seja, já naquela época já existia ateu. Eles diziam que não existia Elohim, tá? Então, o 6º mandamento é não assassinarás. Quando uma pessoa não reconhece que Yahuwah é a única fonte de poder que existe no universo, que ele é o criador de todas as coisas, quando a pessoa é ateu, ou não acredita no Criador, ela está dentro do seu coração e da sua mente tentando assassinar o Criador do universo, entendeu? Que interessante, olha que show, tá? Então ele é um assassino, tá? Então, o primeiro e o 6º estão conectados. O 2º mandamento, não terás outros poderosos diante de mim, né? Para não fazer estátua e tal. Aí vamos ver como é que é o 7º mandamento, tá? Não adulterarás. Então, o pecado, sempre os profetas, quando vão repreender o povo de Israel, seja de Efraim, seja de Judá, eles comparam a idolatria com prostituição, com adultério, não é isso? Que aparece direto, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, tá? Então, o 2º mandamento, não terás outros poderosos, tá? Outros Elohim, outros deuses que as pessoas conhecem, né? E o 7º mandamento é o quê? Não adulterarás. Então, quem tem outros poderosos é um adúltero. Quem tem outros poderosos, tá? É um adúltero. Então, está conectado o 2º com o 7º. O 3º, vamos lá. Não levantarás o nome de Yahuwah para falsidade, né? Então, não pode esconder o nome dele, nem usar para vaidade. Olha aqui. Olha que incrível. O 8º mandamento, não furtarás, não sequestrarás. É muito triste, mas os nossos irmãos da casa de Judá, a maioria, eles estão furtando o direito das pessoas de conhecerem o nome de Yahuwah. Eles estão infringindo, o 3º e o 8º estão ligados. Então o 8º é não furtarás, não sequestrarás. Eles sequestraram o nome verdadeiro do Criador, esconderam, eles chamam de Adonai, de Eterno, de Hashem, tá? Essas coisas todas. E então eles infringiram o 8º mandamento também. Eles furtaram, eles roubaram, sequestraram o nome do Criador, tá? O 4º mandamento é o Shabat, que é o dia que o Criador estabeleceu. Olha o nome, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Roma, quando criou no 4º século esse dogma de que o cristianismo mudou, o Constantino lá no concílio de Nicéia mudou o Shabat, mudou para o domingo, e o cristianismo deu um falso testemunho. Então o 4º e o 9º estão conectados. O Shabat, tá? É o testemunho. Quando você guarda Isso. o Shabat, você está testemunhando que ele criou o céu e a terra. Muito show isso. Você está se juntando com ele, né? Você é uma testemunha. Você é uma testemunha, tá? De que ele criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele cessou, tá? Então, tá ligado o 4º e o 9º. E o 5º mandamento, tá? A 5ª palavra é honrar pai e mãe, tá? Honrar pai e mãe. E o 10º é não cobiçarás. Pô, mas o que isso tem a ver? O filho e a filha que não honram o pai e a mãe, que desobedecem o pai e a mãe, o que acontece? Tem um gatinho miando ali fora, tá querendo ser adotado, deve ser israelita, que quer participar da Paraxá. Então, olha só, o 5º mandamento é o seguinte, honrar pai e mãe. Então, o filho ou a filha que não honra o pai e a mãe,
o 10º mandamento fala não cobiçarás. Eles, na verdade, estão cobiçando a autoridade do pai e da mãe. Eles acham que mandam mais do que o pai e a mãe. Eles cobiçam. É como se eles falassem assim, se eu estivesse no lugar do meu pai, eu faria isso, no lugar da minha mãe, eu faria aquilo. Eu não vou obedecer não vou honrar não. Porque ele tá, na verdade, ele é um tirano. Ele está cobiçando a autoridade do pai e da mãe. Então, muito show, tá? Todos os mandamentos, eles estão conectados, da primeira tábua com a segunda, tá bom? Então depois a gente vai jogar o vídeo na internet, os irmãos e as irmãs vão poder pausar e ver com calma, tá? Pra gente concluir mesmo, que essa paraxá é muito rica, ela é muito extensa, então por isso que fica difícil da gente ser rápido nela, né? Mas então agora vai surgir o texto tradicional do Shema Israel, no capítulo 6, tá bom? No capítulo 6 surge o texto famosíssimo, né, do Shema Israel, que lá em Marcos, capítulo 12, tá, a partir do versículo 28, Yahushua é interrogado, qual é o maior de todos os mandamentos, tá? E ele fala, o primeiro ouve Israel, Yahuá é o nosso Elohim, Yahuá é um, tá? E amarás, pois, a Yahuá teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua capacidade. E o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existem outros mandamentos maiores do que esses. Então o cristianismo inventou uma mentira de que, como o Messias resumiu em 2, o cristianismo inventou uma lorota, uma mentira de que não existem mais 613. Só que é um analfabetismo bíblico, porque aquele escriba, ele perguntou qual eram os maiores de todos os mandamentos. É igual alguém perguntar assim, o Brasil tem milhares de cidades. Fale 2 cidades que você acha mais legal. Aí a pessoa fala qualquer nome de qualquer cidade, tá entendendo? Ela fala cidade tal, que são as cidades que eu mais gosto. Mas ela anulou, ela destruiu todas as milhares de cidades que tem no Brasil? Não, tá? Então, aquele homem, o escriba, só perguntou para o Messias qual eram os maiores de todos os mandamentos. E como o próprio Yahushua entregou a Torá para Moisés em 2 tábuas, não foi ele que entregou? O dedo de Elohim escreveu a Torá para Moisés? Quem é que estava ali escrevendo aquilo para Moisés? O Mashiach, Yahushua, tá? Então esse próprio Mashiach, Yahushua, que escreveu em 2 tábuas para Moisés, é o mesmo Yahushua que está com esse escriba agora e está resumindo mais ainda. Olha a inteligência, a genialidade de Yahushua HaMashiach, tá? Ele lá para Moisés, ele resumiu os 613 mandamentos em 2 tábuas, e agora com esse escriba ele faz o resumo do resumo, tá? Ou seja, os mandamentos são relacionados, uma tábua ao Criador e a outra tábua ao seu semelhante. Por isso que ele fala, para amar Yahuá de todo o coração, alma, entendimento e força, e o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, as 2 tábuas. Olha que espetáculo, tá? Ele não anulou os outros, tá? Então é mau caratismo, é analfabetismo bíblico eles dizerem isso, tá? Que agora só existem 2. O que o Messias falou em Marcos 12, o Messias usou Deuteronômio 6 e Levítico 19. Quer dizer, como que ele, para anular a Torá, ele iria usar a própria Torá, né? O Avodá é o horário que era feito o sacrifício, né? No tabernáculo e no templo, que não é coincidência, foi a hora que o Messias foi pendurado no madeiro, 9 da manhã, e rendeu o espírito às 3 da tarde. E também antes de dormir. Para recitar o Shema é quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Mas tem esse avodá também da parte da tarde, de preferência às 3 horas. Então, a mãe, pelo que a gente percebe em Provérbios de Salomão, né, Torá timerra, Torá da sua mãe, né, que o filho tinha que ouvir a Torá da mãe. Tá? A mãe está mais junto do filho, ela que ensina. Com 13 anos, realmente, o menino já se torna independente, a responsabilidade espiritual é dele. Já responde por si. E a menina desenvolve mais rápido, com 12 anos, tá? Com 13, o menino já faz, o menino bar mitzvah, tá? Filho do mandamento. E a menina, com 12, bat mitzvah, tá? Filha do mandamento, isso mesmo, tá? A gente estamos caminhando mesmo, cada dia a gente vai aprendendo mais alguma coisa. A gente, até o Messias retornar, a gente vai estar conseguindo fazer melhor a cada dia, tá bom? Ele está vendo que a gente está tentando dar o nosso melhor, a gente está tentando ensinar as parashot, a Torá para os nossos filhos, as escrituras, e ele se agrada disso, e cada dia ele vai nos revelando mais coisas. Quando a gente começou a descobrir as coisas aqui em casa, foi passo a passo, cada dia a gente ia descobrindo uma coisa, ia se maravilhando. E até hoje a gente descobre. Até hoje a gente descobre, tá? E
vou pedir para os irmãos e as irmãs anotarem Provérbios 4,18. É lindo esse versículo, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito é uma metáfora para o sol ao meio-dia, que é a hora que ele está brilhando mais, tá bom? Então a gente vai, cada dia vai brilhando um pouquinho mais a nossa luz, tá? Então, gente, nós concluímos o texto do Shema. Aqui no capítulo 6 a gente já falou algumas coisas por isso, sobre o Shema, por isso que cada ano a gente estuda a Parashá, ano que vem a gente vai estudar de novo, a gente vai ter novas revelações, tá? São infinitas as revelações da Torá, tá? Então por isso que a gente, nesse ano, Yahuwá, através do seu Espírito, nos moveu a falarmos sobre esses assuntos. Ano que vem a gente vai estudar, vai parecer que a gente nunca estudou essa Parashá, vai ser tudo novo. Mas essa pergunta, Provérbios, perdi, gente. É Provérbios 4,18. Provérbios 4,18, que fala esse versículo que eu falei. Então, gente, uma coisa curiosa sobre o Shema Israel, isso é verídico, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas criancinhas judias, tá? O nosso povo foi perseguido, milhões de judeus morreram, né, no Holocausto de Hitler, essa coisa toda. E os judeus, alguns judeus, depois que acabou a Segunda Guerra, eles souberam que tinham crianças, isso é muito comovente, criancinhas judias de 1 aninho, 2, 3, que tinham sido adotadas por orfanatos católicos, cristãos ou por outras pessoas. E o Criador tocou neles, Yahuwá tocou neles para eles resgatarem essas crianças, para devolver para as famílias judias, tá? Para eles criarem de acordo com a Torá. Mas como eles iriam descobrir que uma criancinha de 2 anos, 3 anos era judia ou não? Olha que comovente. Eles tiveram uma ideia. Eles chegavam no orfanato e falavam assim: nós temos com os padres, a gente tem como saber se a criança é judia ou não. Mas como que vocês vão saber? A criança é pequenininha, não sabe nem falar nem nada. Não, a gente sabe como. Como? Aí eles entravam lá no orfanato, é muito comovente. Aí eles não falam o nome Yahuwá, tá? Mas é a benevolência do Criador, eles falam Adonai, tá? Então vou cantar do jeito que eles cantavam, tá? Porque eles não falam o nome, tá? Então eles chegavam assim e falavam: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Aí as criancinhas tampavam os olhos com 1 aninho, 2, 3, Adonai Errad. Já começava, botava a mãozinha no olho quando eles começavam a falar o primeiro versículo do Shema. E os padres ficavam perplexos. Caramba! Aí fala, aquelas crianças ali, aquele menininho é judeu, aquela menininha é judia, a gente vai levar eles. Então, assim, o Shema é um referencial, tá? Numa guerra, foi verídico também, da Inglaterra contra a Argentina, nas Malvinas, um soldado inglês ia matar um soldado argentino que estava na guerra lá, por causa das ilhas Falkland, Malvinas, né? Quando o soldado britânico ia matar o argentino viu que ia morrer, aí ele, Shema Israel, Yahuwá Eloheinu, Yahuwá Errad. Aí o cara falou: eu sou inglês, você é argentino, a gente é inimigo de Argentina e Inglaterra, mas aqui nós dois somos judeus, somos judeus. Eu vou fingir que não te vi, sai, você antes de tudo, você é meu irmão israelita, judeu, deixou ele se salvar, entendeu? Pode falar. A Jéssica falou, chorei, gente. É muito forte isso, né? É muito comovente isso, né? É muito lindo, né? Então, assim, são testemunhos que acontecem quando o nosso povo obedece esse mandamento tão importante do Shema Israel, tá bom? Então, assim, há uma unidade, né? Quando a gente encontra os nossos irmãos, tá? Os nossos irmãos queridos da casa de Judá, nós estivemos lá em Israel. A gente tem um amor assim muito grande por eles, por isso que os irmãos e as irmãs têm que estar sempre orando muito para que eles venham ter o entendimento de que Yahushua é o Messias, tá? Orar também pela igreja, que é Efraim, para que tenha entendimento de que a Torá é eterna, tá? É muito bom a gente estar junto do nosso povo de Israel, tá? Por exemplo, lá no hotel que a gente ficou hospedado, lá em Jerusalém, aí tinha uma lojinha judaica lá no piso, no térreo. Aí eu peguei amizade lá, o cara ficou meu amigo, o dono da loja. Ele tinha um funcionário dele que falava espanhol, ele também falava um pouquinho espanhol, o dono da loja. E lá que vendia menorá, um monte de coisa, né? E ele ficou impressionado que... Ele falou, mas por que você se interessa por essas coisas e tal? Ele viu que tinha alguma coisa diferente, assim, na gente, né? Tava eu e a Mary, toda hora a gente ia lá na loja, ficava puxando assunto com eles.
Aí ele começou a conversar e tal. Aí ele falou, mas como? Por que você tem esse amor todo assim por Israel e tal? Aí eu falei assim, mas eu sou israelita, né? Ele, mas como que você sabe? Aí eu falei assim, ele me revelou que eu sou israelita. Ele, mas como que você sabe? Você sabe a tribo que você é? Eu falei, sei. Ele, mas como? Porque hoje em dia nem os judeus sabem a tribo ao qual eles fazem parte, né? Aí ele falou, mas você sabe a sua tribo? Eu falei, eu sei, eu sou da tribo de Levi. Ele, mas como você sabe disso? Eu falei, ele me revelou, ele me falou. E ele ficou assim impactado, ele ficou emocionado, eu senti que ele se segurou para não chorar. E eu notei que ele pegou uma amizade ali, que aí ele não queria deixar eu sair da loja. Ele deu o e-mail dele, não foi, Mary? Até hoje eu tenho um papelzinho. Ele, olha, qualquer coisa que tu precisar aqui em Israel. Aí ele ficou sabendo, perguntou minha profissão. Eu falei, sou professor de Kung Fu. Aí ele, qual o estilo? Eu falei, Wing Chun, é o estilo do Bruce Lee, tal. Aí ele, se você botar uma academia aqui em Israel, você vai ter muito aluno, porque eu não conheço ninguém que ensine esse estilo do Bruce Lee aqui em Israel. Ele ficou doido, assim. Então tem essa unidade entre o nosso povo, é muito bonito.